Graças, paz, amada igreja, uma alegria para o meu coração estar aqui. E não só para poder compartilhar a palavra, mas compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração nesses últimos tempos. O Poder dos Fracos, que é este livro que escrevi, ele é o resultado das experiências do coração de Deus ao meu coração. E também tentei, através deste livro, dialogar com personagens bíblicas e as suas condições humanas. Muitas vezes, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, nós não temos muita noção, ou se temos, de como fora difícil estas personagens, homens que foram instrumentos de Deus, e situações que estes passaram para realmente cumprirem o propósito de Deus. Cumprir o propósito de Deus, na realidade, deve ser sempre o maior objetivo, ou o objetivo central da nossa própria existência. Aliás, todos nós, bem como aqueles que estão narrados nas Escrituras, cumprem um propósito de Deus. E eu sei que para este cumprimento há desafios, há condições, há experiências danosas, há experiências milagrosas. Então foi isso que eu tentei conversar nesse livro, também como experiência de análise clínica, ou seja, também sou psicólogo clínico e naturalmente a gente faz uma leitura sobre as condições emocionais que estavam presentes. Então aqui você vai rapidamente, é um livro curto, ler sobre amargura, sobre autoconhecimento. Foi assim um grande desafio, mas saiu. E esse nome, O Poder dos Fracos, que traz menção à expressão que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E por onde eu tenho ido para pregar o Evangelho e falar do livro, eu tenho procurado trazer essa égide, trazer esse tema sobre o sofrimento humano. E não vai ser diferente hoje. Eu também quero compartilhar com vocês a respeito desta condição que está inerente a cada um de nós. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, aquilo que nós experimentamos na nossa vida e que precisa ser vista como um propósito de Deus, como um propósito divino, porque nós somos a expressão da vontade de Deus. Amém, queridos? Gostaria então de pedir que você pegue a sua Bíblia e você abra o texto sagrado comigo, na carta que escreveu São Paulo apóstolo, carta aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler esse trecho, nós vamos meditar nesta expressão. Gostaria de pedir que desde já o teu coração estivesse linkado ao Senhor, que o Espírito de Deus possa ministrar o nosso coração em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, leio a partir do verso 4 até o verso de número 9. Leamos as Sagradas Escrituras. Alegrem-se sempre no Senhor. E eu novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas e ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e a paz de Deus estará com vocês. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Peça a Deus que possa falar contigo nesta manhã. Senhor, nós somos muito gratos, porque nós abrimos as Escrituras e ela fala, ela ministra. A Tua palavra nos ensina, ela nos corrige, ela nos redarga, Senhor. Então nesta manhã nós pedimos que assim seja, que essa palavra possa ir de encontro à nossa necessidade, de encontro às nossas condições, que ela possa ser a palavra do conforto, do consolo, mas ela possa ser a palavra da direção, da transformação, da conversão,
assim pedimos em nome de Jesus, amém. Os rabinos, eles contam uma história de um homem, de um judeu, que fugindo com a sua família da Inquisição espanhola, entra num pequeno barco, numa maré difícil, até que nesta maré e nessa tempestade encontra uma ilhota. E chegando nessa ilhota, num lugar, num momento tempestuoso, um lugar de muita tempestade, raios e trovões, chegando nessa ilhota, fugidos desta condição difícil, os rabinos contam que nesse momento a esposa desse homem é tomada por um raio forte, que vem a falecer. E quando ele estava lá sucumbindo nessa condição com a sua esposa, os altos ventos levam o seu filho para o alto mar, e esse filho não volta mais. E aí diz a história que esse homem só, infeliz, frustrado, em farrapos, pés descalços, fustigado, faz uma oração. E a oração dele é uma oração interessante. Ele diz assim: Deus de Israel, fugi até aqui porque me vi servir livremente. Sempre desejei e desejo observar os seus mandamentos e santificar a minha vida ao teu nome, mas tu, Deus, fazes com que tudo que aconteça me permita não acreditar em ti. Mas ele diz: contudo, se pretendes com essas provas conseguir desviar-me do caminho reto, eu quero te advertir, ó Deus, Deus meu, podes continuar a me fustigar, pode arrancar tudo o que tenho, de mais caro e mais valioso, pode me torturar até a morte, eu sempre acreditarei em ti, para sempre eu vou te amar, apesar e contra ti mesmo, continuarei sendo seu filho. Eu acredito que um dos verbos mais difíceis de serem flexionados na nossa vida é o verbo sofrer. Esta condição que muitas vezes está diante de nós, mesmo quando não queremos. Quando nós lemos, quando ouvimos histórias, quando estamos diante de pessoas, nós vamos enxergando e vamos percebendo, ou em pequenas ou em grandes porções, que estas realidades agressoras, essas vicissitudes, elas estão presentes na nossa interioridade, elas estão presentes na nossa família, elas estão presentes entre os nossos amigos, os nossos próximos, elas estão presentes no nosso trabalho. Esse flexionar do sofrimento é uma realidade das nossas vidas, e muitas vezes nós não conseguimos fugir. E nestas condições, muitas vezes, nós levantamos os questionamentos. Quantas não são as perguntas em face ou em realidade daquilo que nos agoniza? Quantos não são os pensamentos conflituosos que vêm à nossa mente, quando nós lidamos com aquilo que nós não esperaríamos ou não esperávamos lidar? Quando o controle fugiu, quando o volante perdeu a sua função. E eu sei que cada história, eu reconheço que cada pessoa que aqui está tem exatamente esta condição em sua vida. Não há seres humanos que não são marcados pelo sofrimento. Aliás, há uma frase que diz que Deus só teve um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Esta é a razão que nasce uma pergunta. Quando nós estamos diante de tudo isso, quando nós nos encontramos com esta condição lacerante, difícil, qual é o entendimento que desce ao coração? Como que a gente lê esta condição que nos apresenta? Como que o nosso coração entende isso? Qual é a resposta que nós damos a esta condição? A resposta emocional, a resposta espiritual? Como que nós respondemos, e nós cristãos, como que nós respondemos à vida que nos sobrevém, à situação que nos sobrevém? E aí, muitas vezes, ensandecidos,
nós vamos atrás de respostas, porque muitas vezes estamos perdidos, tateamos, procuramos encontrar, e nós estamos vendo aí fora, esse mundo está dizendo para nós, pessoas que estão perdidas, exatamente por não compreenderem as razões de suas próprias vidas. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos dá respostas. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas nos dão respostas que sustentam, que organizam, que nos ajudam, que dá a nós um destino, um entendimento, uma compreensão das razões pelas quais nós estamos passando pelo que nós estamos passando. É uma espécie de alívio na tempestade, é uma espécie de socorro no desespero. A palavra de Deus, a voz de Deus, dá a nós o discernimento claro a respeito do que nós estamos passando. Aí a pergunta é, então por que muitas vezes isso não acontece comigo? Por que muitas vezes as lógicas do sofrimento me sucumbem? Porque os passos são dados para trás. Qual é a razão disso? É porque muitas vezes nós estamos vestindo lentes que não deveriam estar sendo vestidas em nós. A nossa percepção, a maneira como a gente olha a vida é a maneira que está equivocada a despeito da palavra de Deus. Vestimos lentes culturais, vestimos lentes históricas da nossa própria vida, ou seja, dos enredos da tua vida, há lentes traumáticas, há lentes sofríveis, há lentes dolorosas, que compõem o nosso coração e a nossa alma, muitas vezes adoecida, e aí nós nos vestimos dessas condições, e quando o sofrimento, a luta, a vicissitude está diante da gente, nós vamos usar estas lentes, e elas nos trazem insegurança, elas nos trazem medo, elas nos trazem exatamente uma condição de solidão, de que nós estamos sozinhos, quando não de desamparo. E aí sucumbimos. Porque a lente que deveria vestir a nossa forma de enxergar, ela está equivocada em relação à voz de Deus. A lente do cristão sempre será a palavra de Deus. Esta é a razão pela qual que eu trago o texto que trago. Porque eu tenho para mim que Paulo, o apóstolo, fora um dos homens que entendeu que não só vivenciou sofrimentos, mas ele entendeu a razão dos sofrimentos. Porque essa é a questão. Nós precisamos dar entendimento ao nosso sofrimento. Nós precisamos dar razão ao nosso sofrimento. Aliás, eu entendo que nós precisamos dar propósito ao que nós vivemos. E Paulo fora um homem assim. Ele entendeu a razão da sua dor. Por isso que ele vai dizer na reunião dos presbíteros em Mileto, ele vai dizer, eu não me importo mais comigo mesmo, a não ser que cumpra o evangelho, já sabendo que iria ser morto. Ele entendeu isso. Capítulo 11 da sua segunda carta aos Coríntios, que é um livro biográfico de Paulo, ele vai dizer sobre o seu sofrimento, ele vai fazer sobre as suas constâncias de sofrimento, sobre os seus percalços de sofrimento. O capítulo 12 vai dizer sobre esse espinho que ele carrega. Esse homem sabe o que é sofrer. Aliás, Jesus disse, eu vou fazê-lo ensinar, eu vou fazê-lo entender o que é sofrer pela minha causa. Então olha só, muitas vezes nós precisamos compreender as razões, não só benéficas da graça que recebemos de Deus, mas nós precisamos compreender as ações energéticas e corretivas e pedagógicas e assertivas de Deus na nossa vida, que vem a nós não da maneira como a gente quer, como a gente deseja, mas da maneira como Ele quer e a maneira como Ele deseja. Esta é a razão que chama a tua atenção para a maneira como Paulo enfrenta isso, como Paulo enfrenta esse sofrimento. É muito interessante, porque ele usa suas cartas para consolo, para ensinar, para corrigir pessoas em tribulações, não é? E é interessante que ele vai falar de uma carta de alegria quando está acorrentado. Ele vai falar de uma carta de esperança quando ele está exatamente flagelado. Paulo está preso. Paulo está acorrentado a um guarda romano. Ele vive isso.
E ele inicia esse trecho que leio com vocês de uma maneira muito interessante. Aliás, há 2 versos neste trecho que li com vocês, que é o verso 4 e é o verso 7, porque o Paulo vai trazer ingredientes interessantes, porque ele vai falar de alegria e vai falar de paz, numa realidade que visualmente não se pode compreender. No verso 4 ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Ele diz novamente, eu digo, um reforço. Paulo é pedagógico, ele diz: prestem atenção, alegrem-se. No verso 7 ele vai dizer que a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela guarde o coração e a mente de vocês. E aqui eu estou entendendo que o Paulo está direcionando para aquilo que pode ser a nocividade da nossa vida com Deus, que é o coração e a mente. Salomão já disse: sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. São alvos dos inimigos da nossa existência, para tirar a gente de um propósito que é eterno. Então o Paulo chama atenção, e a gente diz: Paulo, mas que alegria e paz é essa que eu posso ter, e que você está dizendo que você tem, porque você está acorrentado a um guarda? E quantas vezes nós também não estamos acorrentados às vicissitudes, aos questionamentos da nossa vida a respeito do que estamos vivendo? A gente precisa pensar. O que é essa paz? O que é essa alegria? Primeira coisa que nós precisamos pensar, isso é importante. Essa paz e essa alegria não é um substrato humano. Essa paz e essa alegria não é uma força, ou não é um gerúndio humano. Essa paz e essa alegria, ela não pode ser provocada por mim. Ela não pode ser constituída por mim. Essa paz e essa alegria que Paulo está dizendo, ela não é uma condição que eu posso produzir em mim mesmo, por mim mesmo. Ela só é possível, exatamente, ele diz: alegrem-se, é uma condição de existência. Aonde? Qual é o lugar dessa alegria? Ele diz: é no Senhor. Essa alegria é um estado de existência, é a consciência que nós temos de que a nossa vida está em Deus. Não há outro lugar, não há outro meio, é nele que nós movemos, é nele que nós existimos, é nele que estão todas as coisas. Entendem isso, queridos? Como é possível, diante do que nós estamos vivendo e passando, como é possível, diante dos noticiários, diante de tanta coisa, vivemos uma alegria e uma paz? Ele diz: é possível quando a tua existência for a realidade da pessoa de Deus, na relação que você tem com Ele. Se você existir nas realidades humanas, essa paz e essa alegria não será possível. A gente chama isso de fé. A gente chama isso de certeza. A gente chama isso de convicção. E os homens e as mulheres das Escrituras Sagradas, que foram instrumentos de Deus, viveram isso. Independente das circunstâncias, a fé dessas pessoas era a certeza delas de que elas estavam em Deus. Eu não sei e não tenho como saber, mas você bem sabe daquilo que você vive e aonde você está no exato momento da tua própria existência. Aonde você está? Quais são os fundamentos da sua vida? Da onde você se alimenta? Onde você se alimenta? Nós somos aquilo que nos alimentamos. Então essa paz, essa alegria, ela é uma demanda que vem de Deus. E é interessante que o Paulo vai dizer: e essa paz que excede todo o entendimento, essa paz, ela vai guardar você. A palavra aqui é proteger. A palavra que é não ser invadido. É aquela expressão que Paulo mesmo escreve a sua carta à igreja de Colossos, capítulo 3, que nós somos guardados debaixo das asas. É um aquartelamento de cuidado a Deus. Ele vai guardar você, Ele vai cercar você, coração e mente. A Bíblia de Jerusalém fala de pensamentos. É exatamente isso. Aquilo que muitas vezes somos atacados, aquilo que somos muitas vezes alvejados na nossa vida, são os nossos pensamentos. É o nosso coração que nos traz o desânimo, que nos traz a desesperança e que quer romper com a nossa fé. Ele diz: a partir do momento que você estiver em Deus, o seu locus de existência vai ser Deus. Essa paz, essa alegria vai irromper no momento em que você estiver nas condições talvez mais agonizantes e difíceis.
Como que eu posso cantar no meio da dor? Como que eu posso ter paz no meio do caos? Como que eu posso, diante de um diagnóstico, dizer: Deus, tudo está nas tuas mãos? Como que eu posso, diante de uma notícia que avassala, dizer: Senhor, Senhor é o Deus do controle? Como isso é possível? Como eu posso estar acorrentado a um guarda romano e dizer: alegrem-se sempre? Irmãos, desculpe minha expressão, mas isso é loucura mesmo. Isso é loucura. O Evangelho é uma coisa louca. Vivê-lo é algo que contradiz todas as bases, sejam elas filosóficas, psicológicas, existenciais. A gente vê isso. Como pode um homem como John Bunyan, dentro de uma prisão, escrever uma história que para mim é dele mesmo e tornar essa história uma das literaturas mais lidas no mundo inteiro, dentro de uma prisão? Como Paulo escreve cartas que edificam dentro de uma prisão? Nós precisamos pensar. Por isso que eu percebo que há disciplinas, há ensinos que o texto nos traz, há disciplinas que nós precisamos enxergar, porque essa paz e essa alegria vem a nós e a gente vai orar assim: Senhor, eu sei que eu não estou ileso do sofrimento, mas eu quero ter paz quando enfrentá-lo, quero que o meu coração e os meus pensamentos sejam protegidos quando eu vivenciar algo assim. Eu quero isso, mas para que isso aconteça, algumas ações, aliás, algumas posturas nós precisamos ter. O Paulo fala da renovação da mente, da capacidade que a gente tem de entender o que estamos vivendo e o que estamos passando na nossa vida. Por isso que eu enxergo a Bíblia e eu enxergo suas disciplinas, eu enxergo práticas que Deus irá nos dar para que a gente aprenda. São lentes. Nós não podemos viver o escapismo. Nós não podemos viver isso, porque isso causa dano na nossa vida. Não adianta fugir. Eu sempre digo isso às pessoas: não fuja do que dói. Porque se você fugir do que dói, a dor vai se latenciar em você, e isso vai se tornar pior lá na frente. Não fuja. Essa é a razão que nós precisamos perceber algumas disciplinas, que rapidamente quero pontuar com vocês, olhando para o texto. O que eu vou fazer quando eu encarar o que eu não queria encarar? O que eu vou fazer quando lidar com o gosto ácido? Primeira coisa, você vai entender a importância que é a disciplina do pensar, do refletir, do avaliar. E eu volto aqui ao texto no verso 8 e 9. O Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, ele diz: pensem nisso. Pensem nisso. Eu aprendi que a vida se estabelece por lentes, como eu já disse para você, e a gente vive esta vida pelas nossas lentes. Ou seja, se eu tenho condições na minha história que me machucaram, pode ser que aquilo que eu esteja vivendo seja exatamente uma releitura dessa lente que me machuca, que me fere. Quando estamos diante de um sofrimento, uma dessas lentes, uma delas vai nos nortear, ela vai nos direcionar. E o que o Paulo está ensinando aqui, quando nós estivermos diante do sofrimento, os nossos pensamentos precisam se utilizar de um filtro, de uma base, que é a palavra de Deus, que é a relação com Deus. Muitos dos nossos desesperos existem. Por quê? Porque nós estamos distantes, longes da esperança que Cristo nos deu. Nós lemos tudo, menos o que precisamos ler. Nós buscamos ferramentas das mais diversas, mas nós não buscamos a ferramenta que precisamos buscar nessa hora, que está presente.
O apóstolo Paulo está dizendo: se você quiser paz, você deve pensar seriamente, você deve refletir, você deve folhear. As nossas Bíblias já não estão mais marcadas pelas nossas lágrimas. Nós precisamos nos embrenhar ao texto. Nós precisamos deixar, nós estamos terceirizando. Eu vivo falando isso na igreja. Eu digo: não terceirize a tua espiritualidade, porque você está comendo do alimento produzido por outros. Hoje a gente tem Bíblia de estudo X, de estudo Y. Hoje a gente tem devocionais das mais diversas. Você compra devocional X, devocional Y. Aí você vai para as mídias sociais, você tem os posts. Aí você vai para o YouTuber, você tem que pregar. E aí você fala: como eu estou cheio de Deus. E talvez isso seja um risco, porque você se alimenta de conteúdos que não são produzidos na interioridade da tua relação com Deus, quando você vai ao texto. E quando a gente tem que encarar, e quando a gente tem que lidar com condições da vida, o nosso alicerce está arrazoado. Por quê? Porque nós estamos buscando o que o outro fez, quando Deus quer falar com você sobre aquilo que Ele quer fazer na tua vida, não do que o outro falou. O texto, a palavra, a revelação, a expressão divina foi trazida para o teu coração, é para você. O Francis Schaeffer diz o seguinte, ele fala: Deus é pessoal, e esta é a razão pela qual Ele criou os seres pessoais. O caráter de Deus é pessoal. Então, folheie, grife, fale com Deus, desça as Escrituras, entenda, discirna, reflita, misture com a sua vida, trate o texto com a tua história, trate a tua história com o texto, misture a sua vida às narrativas bíblicas. Faça isso, porque você vai trazer desse texto, você vai imergir desse texto uma experiência tua, a entender que há um propósito de Deus para aquilo que você está vivendo, porque você parou para pensar. Nós estamos cansados de técnicas, nós não precisamos de técnicas, de tanto tecnicismo, o mundo está cada vez pior. Nós não precisamos de técnicas. Vamos ajudar você a lidar com a sua mente, as autoajudas, os coachismos aí da vida, que vão propor técnicas e técnicas. Nós não precisamos disso. Eles estão dizendo: eu vou te dar ferramentas. Eu sei, isso eu tenho por experiência clínica. Se um paciente chega para mim e ele diz: estou vivenciando um transtorno de ansiedade generalizada, eu, como profissional, vou desenvolver técnicas cognitivas para que ele possa se livrar disso. Eu sei do que eu estou dizendo, eu não estou falando balela, eu sei. Mas nós que vivemos em Cristo, claro, isso pode ser utilizado, deve ser utilizado, mas prestem atenção. Quando nós falamos da nossa vida com Deus, nós falamos da nossa relação com Deus. Espiritualidade não é jargão religioso. Espiritualidade é uma relação que a gente tem com Deus. É uma relação. Para Paulo, a vida cristã é uma oposição a tudo isso que eu narrei para você, que a gente vê. Fala comigo, Senhor. Em Romanos capítulo 8, lá no verso 18, ele fala: eu considero, ele diz: eu considero, eu avalio, eu reflito, eu analiso, que eu não posso comparar o meu sofrimento com as coisas que estão para vir, o que eu estou passando hoje. Para Paulo, quando eu penso que eu estou vivenciando o que estou vivenciando, é porque existe propósito, existe propósito. Amém, queridos? Por isso que essa disciplina é refletir. Pare, mas reflita com o texto, reflita com a palavra, não reflita com as técnicas,
Não reflita com as falas externas, reflita com o seu coração, com a verdade do seu coração. A gente fica aqui nesse mundo achando que a morte vai chegar quando? Quando que a morte vai chegar? Não, não é isso. Nós precisamos viver nesse mundo entendendo que há propósito, porque ou a razão pela qual nós estamos vivendo nesse mundo. E que Deus está dizendo para nós. Entendeu o que Paulo ensina? Se somos filhos de Deus e a gente não consegue experimentar essa paz, talvez seja porque não estamos pensando em quem Deus é e como Ele faz, em quem Cristo é. Talvez seja isso. A vida cristã não é uma nomenclatura. A vida cristã não é uma nomenclatura, ela é uma realidade de viver segundo um propósito divino. Por isso pensar, refletir, não se vitimizar é fundamental para o cumprimento desse propósito. Vida cristã não é uma nomenclatura religiosa, não são balelas ditas, não é uma verborragia. Vida cristã é uma realidade de uma consciência de que eu não nasci por acaso, eu nasci por conta de um propósito divino e que Deus está fazendo tudo conforme a sua vontade. Segunda disciplina, a disciplina de agradecer. Se eu penso, se eu avalio, se eu reflito, se eu leio, se eu identifico, se eu paro, eu também preciso agradecer. E aí vem o verso 6. Porque ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos ao Senhor. A gratidão aqui, ela é um oxímoro. A gratidão aqui, ela é uma contrariedade, é um paradoxo da ansiedade. Nós estamos vivendo o tempo dos ansiosos. Falo isso por propriedade. Vocês já viram um tempo em que tantas farmácias estão sendo construídas na sua cidade? Já perceberam isso? E eu conversando com um empresário desse ramo, ele disse assim: sabe por quê? Porque a sociedade está doente. Por quê? A gratidão é a contrariedade da ansiedade. Entendem isso? O verso soa até um verso contraintuitivo, porque o lógico seria Paulo dizer: vamos fazer as nossas petições, faça a sua petição. E quando você recebe a sua petição, você agradece. Mas não é isso que o texto está mostrando para nós. Não é isso que o texto tem a ver. Agradecer implica em confiar inteiramente no comando absoluto de Deus sobre a história da sua vida. Como não haverá verdadeira paz no nosso coração se não reconhecermos que nossa vida está nas mãos de Deus, e é por isso que a gente já agradece. O Paulo, apóstolo, lá na sua carta no capítulo 12, aliás, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala assim: eu roguei ao Senhor 3 vezes que tirasse de mim esse espinho na carne. Senhor, tira. Senhor, tira. Senhor, me livra. Senhor, cura. Senhor, liberta isso. Senhor, corrige essa rota. Senhor, reorganiza esse caos. Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, tira de mim. Senhor, me livra dessa angústia. Tira de mim esse medo. 3 vezes eu roguei. Irmãos, qual foi a resposta de Deus a Paulo? Tudo bem, Paulo, fique preparado que agora eu vou fazer algo maravilhoso, especial, milagroso. Esse espinho vai sair. Foi isso que Deus disse para ele? Deus disse: não. Senhor, tira o espinho? Não. Não que Deus seja perverso, porque Ele não é. Não que Deus seja jocoso, porque Ele não é. Pense nisso. Não. Porque tem uma coisa em você, Paulo, que já basta. É minha graça. Você consegue viver com ela? Ela pode ser o escaninho da sua vida. Deus, pense no que eu vou dizer. Deus tem uma visão privilegiada da nossa vida. Amém, queridos?
Ele vê muito mais do que a gente vê. Nem a gente consegue ver da maneira como Ele nos vê, correto? Então Ele sabe que tudo que Ele faz corrobora para o nosso bem. Olha só, a leitura de Deus na nossa vida é uma leitura eterna. Deus tem uma visão da gente de forma privilegiada. Ele nos enxerga no além, no que está para frente. Ele sabe o que é melhor, Ele entende o que é melhor. A gente só sabe da gente até hoje. Ninguém sabe de nada do amanhã. A gente só conhece a nossa história até esse prezado momento, mas Deus vê a nossa história numa expectativa totalmente outra. Ele nos vê da forma como a gente não vê. Então o que nós precisamos pensar se Ele sabe disso? Então, Senhor, eu vou fazer o seguinte, a minha oração é, eu estou vivendo isso. Eu entendo que o Senhor é o Deus capaz de fazer isso. Obrigado por tudo que o Senhor irá fazer. Ele fez? Ele já cumpriu? Ele vai fazer do teu jeito? Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, Deus falou assim para ele, vai lá, entra lá, olha aquele homem trabalhando. O que Deus estava explicando para o profeta? Era uma relação daquele homem com o barro. Sabe o que Deus estava dizendo a Jeremias? Jeremias precisava converter o coração dele a entender que a relação daquele oleiro com seu barro é uma relação de soberania. Ele faz do barro o que ele quiser. A relação do oleiro é uma relação de soberania sobre o barro. Deus não deu olhar ao vaso. Aliás, é um equívoco pensarmos naquele texto em vaso. Quando a gente pensa como vaso, a gente pensa errado. A gente precisa pensar como barro. Então nós precisamos dizer obrigado. Eu não sei o que o Senhor está fazendo. O Estênio Márcios tem aquela canção, O Tapeceiro, né? E ele diz que o Senhor é este tecelão que vai fazendo a obra, não é? E que usa linhas coloridas, suaves, mas que também usa linhas densas, escuras, porque Ele sabe a obra desde o começo. Aonde você quer chegar diante de Deus? Coloque na mão dele. E a última disciplina que eu quero trazer, já finalizando, é se a gente precisa refletir sobre a vida quando o sofrimento estiver, se a gente precisa ser grato mesmo diante de tudo que está acontecendo. Eu coloco aqui como a disciplina de aprender a amar diante de tudo que está acontecendo. E vou no verso 5 novamente, que ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E vou no verso 8 que ele diz, sobre tudo que é verdadeiro, tal, ele diz sobre tudo que é amável. Isso a gente precisa pensar e refletir. Nós temos que pensar, temos que agradecer, mas temos que amar. E a expressão do amor aqui é a expressão do amar a Deus. Mas mais do que amar a Deus, é viver segundo aquilo que Deus quer que vivamos. A Bíblia de Jerusalém traz a palavra moderação, no verso 5. Porque eu percebo que a gente é bombardeado o dia todo, não é, queridos? As notícias, eu ouvia pessoas falando sobre situações econômicas do nosso país, as dificuldades, tanta coisa que a gente está vendo hoje. Nós somos bombardeados o tempo todo, e eu acredito que Paulo aqui, ele está encorajando os seus leitores a reorganizarem os afetos do coração. Por isso que eu deixei essa disciplina por último, porque eu sei que os afetos do coração são complexos. De onde vêm as guerras e as paixões? Diz Tiago, das paixões do coração. Da onde vêm as sucumbências da gente? Das paixões, das carências, das necessidades, das feridas de afeto,
das marcas afetivas. Então o Paulo, eu penso que aqui ele reorganiza esse coração. O Paulo afirma que em meio aos sofrimentos, não basta você pensar em coisas boas, mas é importante você amar coisas certas. Olha só, prestem atenção, para Paulo nós vamos entender, nós vamos compreender que o importante é discernirmos o que a gente ama. Eu faço uma pergunta para você: o que você ama? E é o que você ama que tornará ser a existência e a realidade da sua vida. Olha aquele homem, como ele ama o seu carro. Ele cuida do carro, aonde ele passa o carro é visto. Olha como ele ama aquele carro. Olha aquele homem, como ele ama o seu trabalho. E as pessoas dirão: quanto empenho, quanta dedicação, horas e horas a fio no seu trabalho. Sim, nós vamos sempre mostrar o que somos na realidade do que amamos. O amor que temos diz quem somos. O amor que temos, o engendramento do amor que temos vai revelar aquilo que são os nossos desejos e os esforços da nossa vida. Então eu lhe pergunto: o que você tem amado na sua vida? E muitas vezes as pessoas são vítimas das suas paixões. E isso gera sofrimento, geram dores, geram ausências de paz, etc, 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 etc. O que o Paulo está ensinando é que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos reordenar os nossos afetos diante de Deus. Para ele o problema não está em amar a profissão, não está em amar a família, não está em amar uma viagem de férias. O problema para Paulo é a intensidade, é amar estas coisas mais do que Deus. E a gente flerta com amores facilmente. Como o ser humano é um ser inclinado a amar, flertar com amores distintos. Principalmente quando se diz respeito ao prazer. Principalmente quando se diz respeito ao prazer. Por isso eu termino dizendo para essa amada igreja. Hoje pela manhã, antes de vir para cá, eu orava ao Senhor dizendo: Senhor, o Senhor tem uma palavra para o teu povo. Não é uma igreja que eu conheço, mas é uma igreja que sobejamente o Senhor conhece. Eu não conheço pessoas lá. Eu disse isso para Deus hoje pela manhã, mas o Senhor conhece o coração de cada um que vai estar naquele lugar. Então, Senhor, o Senhor tem que falar, eu não posso falar. Porque eu não posso falar daquilo que eu não sei. Eu não sei de você. Como que eu posso estar aqui em cima, falando para você? Eu não te conheço. Então eu não posso falar. Eu falei isso para Deus: eu não posso chegar lá e eu falar. Tem que ser o Senhor. Porque o Senhor conhece aquele povo. Eu não. Porque se eu subir e falar de mim, palha ao vento. Então prestem atenção e termino. Não tem como nós escaparmos das vicissitudes da vida. Vez ou outra, o controle fugirá das nossas mãos. A vida às vezes aquaplana. Não tem como. E não fique preocupado, porque não é só a tua história, é a minha, é a nossa. É a história das Sagradas Escrituras. Mas presta atenção. Nessa mesma carta, lá no capítulo 1, verso 6, o Paulo diz: o Senhor começou uma boa obra. E a boa ali é perfeita, é inteira, é do começo ao fim. Entenda isso. E o sofrimento é parte do processo. Não tem como. Para fazer com que a gente pense, para fazer com que o nosso coração seja grato, e que a gente entenda que nós somos o que nós amamos. Então ame a Deus acima de todas as coisas. Amém? Eu gostaria de orar pela tua vida. Se
de alguma forma, se em algum momento em que eu estava aqui falando, Deus falou ao teu coração, eu gostaria que você dissesse aí no seu lugar agora, para Deus: Deus, eu preciso entender qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida, de tudo que eu tenho passado. Eu não quero mais viver enganado a despeito da minha própria vida, porque a pior coisa na vida de um ser humano é viver enganado de si mesmo. Ele corre para lá, corre para cá, vem para lá, vem para cá, vem para lá, vem para lá, vem para lá, e não se acha em lugar nenhum. Não tem felicidade, não sente paz, não tem alegria. Ele corre pelas religiões todas. Ele procura todos os possíveis esquios da vida para tentar dizer: onde eu chego? Isso é terrível. A pior coisa é não se achar na vida. E quer saber de uma coisa? Existem pessoas que vivem a vida inteira perdidas. E que é pior, vou falar, existem pessoas que vêm para a igreja, que falam com Jesus, mas não compreendem nada. Mas nessa manhã Deus está dizendo para você: preste atenção. Independente do que você tenha vivido, independente do que você tenha passado, eu conheço a tua vida mais do que você. Então deixa eu fazer para você. Tira a mão desse volante. Deixa eu fazer. Sejam quais forem os questionamentos, os medos, as inseguranças, Deus está dizendo para você agora: deixa eu fazer. Vá à casa do oleiro e entenda o seguinte: que a relação do oleiro com o barro é uma relação em que o oleiro, ele é soberano sobre o barro. Sou eu que faço conforme a minha vontade. Não queira pôr a mão nisso, porque todas as vezes que nós rompemos ou que interrompemos a obra de Deus, nós sofremos. O que você tem que colocar na mão de Deus hoje? O que você tem que entregar hoje? Dizer: Deus, nada mais comigo. Isso que está te ansiando é o dia de amanhã. Eu sei. Essa ansiedade maluca é o dia de amanhã. Diga: Jesus, eu entrego o meu amanhã, o meu futuro nas tuas mãos. Eu vou descansar. Me dá consciência. Você quer isso na sua vida? Fique em pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Se esse for o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com Deus no teu lugar. Feche os teus olhos e diga: Senhor, eu abro mão de mim mesmo. Eu não quero duvidar do meu dia, eu não quero duvidar do meu presente, eu não quero duvidar da minha história. Eu não quero questionar o que está acontecendo. Eu quero, Senhor, agora te ouvir. Eu quero entender tudo isso que o Senhor falou no meu coração, de que eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso ir nas Sagradas Escrituras, eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso, Senhor, ficar pertinho, ficar em silêncio contigo. Eu preciso ter tempo com o Senhor. Há tanto tempo com tantas outras coisas, há tantas distrações nessa vida, Deus, e eu preciso voltar. Eu preciso retomar o lugar do meu coração íntimo a Ti. Eu preciso fazer isso para que eu possa pensar, para que eu possa refletir. Eu também preciso, Senhor, aprender gratidão. Eu preciso dizer: Senhor, a minha vida está assim, assim. Eu sei que o Senhor pode, mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer: Senhor, obrigado. Porque independente do que aconteça, eu sei que o Senhor faz o melhor para a minha vida, porque o Senhor conhece a minha história como ninguém. E por fim, me dá de volta o amor que foi embora por Ti. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, visita os corações dessa manhã e traz de volta aquele amor perdido. Traz de volta o queimar do coração. Traz de volta aquele elan, aquele desejo de servi-lo. Traz de volta aquilo que as condições levaram embora, aquilo, Senhor, que as dores levaram embora. Traz de volta, Senhor, traz de volta o coração, traz de volta a igreja, traz de volta aquela condição de entrega.
Não, que a gente se permaneça, Senhor, inclinado a Ti, Senhor, entregue a Ti, que a Tua igreja perceba isso. Traz de volta, Senhor, as correções, as conversões da nossa vida, e usa essa comunidade, usa essa igreja nessa cidade. Volte a dar amor por almas perdidas, volta a fazer a gente enxergar, Senhor, volta a fazer a gente sentir o que o Senhor sente. Dá para nós o Teu sentimento, Deus. Dá para nós as dores que o Senhor tem tido. Dá para nós. Faz a gente experimentar esse patos Teu, esse sentimento, Deus. Dá para a Tua igreja sentir, que a Tua igreja possa dizer: Pai, Pai. Carrega o nosso coração daquilo que o Senhor sente. Dor pelos perdidos, dor pelos enfermos, dor por aqueles que estão distantes, dor pelos que estão encarcerados. Traz essa dor no nosso coração, para que a gente possa se levantar como instrumentos vivos, para que nos tornemos carvalhos de justiça. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar tua vida e teu coração. Não se esqueça do que Deus falou contigo nessa manhã. Leve para sempre, em nome de Jesus.